O vazio que surge quando você se afasta de si mesmo. Vamos conversar um pouquinho sobre esse vazio. O que significa esse vazio? Esse vazio é um vazio existencial. É um vazio onde a gente está buscando o tempo todo, através de coisas, de pessoas, de realizações, sentido para a vida. Você já teve uma experiência assim? De fazer, buscar, adquirir coisas e aquela sensação de vazio, né, que a gente percebe muito assim como se, meu Deus, parece que nada chega, assim, parece que tudo que chega até mim sejam coisas boas, né, desafios, coisas que me motivam, que eu vou lá, faço, fico engajada, mas depois eu volto para essa mesma sensação, para esse mesmo lugar. Percebe que é assim para todos? E eu lembro de uma experiência que eu tive, que eu coloquei uma expectativa sobre alguma coisa que eu queria muito ter. Então a gente fica achando assim, ó, a minha felicidade, a minha paz, ela depende só depois que eu adquirir isso, né, que eu tiver isso ou aquilo. E eu lembro que assim que a gente casou, bem no comecinho, nós fomos para uma casa simples e aí nós tínhamos os móveis só da cozinha, né, e do quarto, só esses dois cômodos que eram mobiliados. E a sala, ela não era mobiliada, não tinha nada, ficava vazia. E eu lembro que eu passei um tempo assim, sonhando, idealizando o meu sofá, né, os móveis ali da sala. Quando nós conseguimos, né, e compramos esse bendito desse sofá, que ele chegou e nós desembalamos ali, arrumamos toda a sala e tal, e ela ficou com aquela cara de sala, eu lembro assim que no primeiro dia, parecia que eu ia dormir ali no sofá, de tanto que eu tava assim, muito feliz, muito satisfeita com aquele resultado. Aí passou um dia, passou dois, passou três. Quando foi chegando lá no terceiro, quarto dia, aquela empolgação foi embora. E eu lembro de questionar, eu falei assim, gente, já passou? Eu esperei tanto tempo por esse sofá e agora, como assim? Já passou essa alegria, essa empolgação toda? Ou seja, a gente volta para aquele mesmo lugar de falta de contentamento, de prazer e acha que se eu fizer mais coisas, ou se eu for para isso ou para aquilo, aí eu vou ter isso suprido. Até que a gente descobre que não é bem assim. E eu acredito que você aí na sua experiência também já teve essa comprovação. Então quando a gente chega num curso em milagres ou numa linha unicista, né, espiritual que conduz essa percepção assim, ó, tem que haver um outro modo de olhar para essas coisas. Não é possível. Tudo que eu faço, sempre o resultado é sempre o mesmo. Eu estou sempre chegando nesse mesmo ponto. Então não é possível. Tem alguma coisa aqui que não está claro e eu preciso olhar para isso de verdade se eu quiser mudar isso de fato. E a lição de hoje, ela é essa resposta. A lição 121 que diz, o perdão é a chave da felicidade, porque perdoar, que é saber que a existência não mudou, é a chave, ou seja, é o que muda de fato a percepção dessa consciência, porque é uma consciência que está pensando equivocada, que está pensando diferente, ou ela acredita estar a parte de Deus, mas isso de fato não aconteceu. Então, o perdão, que é saber e aceitar que a verdade é imutável e que eu faço parte da verdade e não sou essas ilusões, é que traz esse estado de contentamento, de felicidade. E tem uma parte aqui no livro também, que está no capítulo 31, que eu queria ler, que ela diz assim, ó, perdoa a ti mesmo a tua loucura e esquece todas as jornadas sem sentido e todos os objetivos sem meta. Eles não têm nenhum significado. Não podes escapar do que tu és. Então, a consciência, ela não pode escapar do que ela é, porque só o que existe é Deus. Então, vai chegar um momento que isso vai ficar claro para todos nós, para todos os fragmentos que estão aqui identificados com uma vida ilusória e buscando sentido na vida, né? Sentido que ela acredita ter perdido em ilusões ou imagens, em coisas. Vai chegar um momento que essa vai ser a decisão e a aceitação que a verdade só pode ser Deus e nada mais fora de Deus. Então, hoje, diante dessa lição, que é esse convite, que é aprender agora a perdoar, porque em totalidade não precisa se aprender a perdoar, não precisa de salvação ou de expiação, mas para essa consciência que ela aprendeu a se ver dentro de um limite, agora ela está aprendendo através do perdão, que é a mudança desse foco,
para a existência e olhar para tudo como irreal, né? Aceitar que ilusões são irreais. Isso causa paz e não transtorno. É achar que você é a existência aqui, que é o próprio transtorno, que é o próprio vazio. Então, é saber que eu não sou uma imagem, mas eu sou como Deus me criou, é que traz esse estado de felicidade, de paz e de contentamento constante. Então, vamos hoje viver isso na prática, usar tudo que essa consciência imaginou apenas para lembrar a própria consciência que ela é Deus e não essas imagens. Então, beijo para vocês e tchau!